Ótima sexta-feira, pessoal! Eu espero que estejam tendo um dia ótimo, porque olha, sexta-feira a gente sempre acorda com uma energia diferente, né? Finalmente chegou o fim de semana e eu quero saber quais são os seus planos para esse fim de semana. Você é da turma que gosta de ficar em casa? Ou é daqueles que gosta de badalar? Gente, eu confesso que eu gosto dos dois. Tem final de semana que eu tô mais tranquila, falo hoje eu vou ficar em casa, eu vou comer, vou dormir à tarde, eu vou acordar à noite, vou assistir um filme, vou comer de novo, vou dormir, vou acordar e fico naquela preguiça, sabe? No final de semana todo. Sempre é muito bom, né? A gente tirar um tempinho pra gente mesmo. Mas tem fim de semana que eu acordo atacada, falo, esse fim de semana eu vou curtir. E aí saio de casa pela manhã e volto só de madrugada. Brincadeira, gente, a idade tá chegando, eu já não tenho mais esse pique não. Gostaria de ter, mas não tenho. Mas me conta, tá? Como é que tá o seu fim de semana? Já tá programado? Mande ali pra mim no nosso Zap da População, eu quero saber, tá bom? E olha só, gente, a gente começa com uma notícia muito bacana, inclusive com uma entrevista exclusiva. Por quê? Pesquisas apontam que investir em qualificação de pessoal é uma forma excelente de aumentar a produtividade. E o investimento em treinamento e desenvolvimento tem se tornado comum nas organizações, principalmente devido aos resultados positivos proporcionados pela prática. Com o treinamento de funcionários, é possível desenvolver as habilidades e potencialidades de cada um e, como consequência, gerar também, gente, o desenvolvimento da própria empresa. E para conversar com a gente sobre esse assunto está o Rogério Babler, ele que é diretor-geral de uma empresa de consultoria. Tudo bem, Rogério? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar com vocês aqui, é um prazer, obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Rogério, para que o pessoal de casa entenda, primeiro, explica pra gente o que seria essa qualificação profissional. Olha, Marcela, qualificação profissional a gente pode ver sobre dois aspectos, basicamente, né? O primeiro deles é a parte técnica, né? O que a gente chama no mundo corporativo de hard skills, né? Que são habilidades que você precisa ter para executar a sua função propriamente dita. Mas também tem as soft skills, que são os comportamentos que nós devemos adotar para lidar com as pessoas, para lidar com as divergências, com os relacionamentos de uma maneira mais ampla. Até porque todo mundo é diferente, né? Cada pessoa é diferente da outra. E eu queria saber também, assim, o que a empresa pode oferecer para esse profissional? Então, né, quando a gente olha do ponto de vista técnico, depende da função especificamente que a gente está tratando. Mas quando a gente fala de comportamento dessas soft skills, de atitudes no ambiente de trabalho, a gente está falando sobre questões como relacionamento, como trabalho em equipe, como liderança, como saber ouvir, como dar feedback. E nisso a gente pode tratar com atividades que proporcionem ao participante se engajar na tarefa, não necessariamente aquele famoso banco de sala de aula com um PowerPoint ligado, com regras de como lidar com a situação. O melhor cenário, Marcela, é justamente convidar as pessoas para que se engajem, que se envolvam em determinada tarefa e determinada atividade que a gente venha a propor. Que legal, porque assim, pelo que eu entendi que você está explicando para a gente, vai além mesmo da técnica, do conhecimento daquele profissional em relação a algo ali específico, né? Então, é importante sempre tê-lo também em algumas outras atividades para conseguir identificar se aquele profissional tem um perfil de liderança ou então um perfil mais de produtividade, é isso? É isso, e na verdade, quando a gente pega, por exemplo, o assunto liderança, você não nasce sabendo, é possível desenvolver a liderança. E com isso, você vai trabalhando comportamentos que são exigidos no trabalho como um líder. Por exemplo, como eu posso ouvir melhor as pessoas, como dar voz para a opinião delas, como envolvê-las em determinada tarefa, como convidá-las para buscar alguma alternativa no seu próprio trabalho. Então, isso é possível desenvolver. É possível você trabalhar assim como você trabalha qualquer outra competência no ambiente de trabalho. Que legal. Então, assim, não se trata de ensinamentos técnicos, mas sim de desenvolvimentos de habilidades, né? Você pode citar algumas pra gente, assim? Por exemplo, quando a gente está trabalhando em equipe,
requer uma palavrinha que está muito na moda atualmente, que é colaboração. A colaboração envolve ter propósito claro, conhecer significado do seu trabalho. Então, a gente ensina as pessoas a se auto-perceberem, a perceberem o ambiente que elas estão inseridas, inclusive para identificar o significado do seu trabalho para aquela tarefa e como é que elas podem comprometer. Quando a gente convida as pessoas a trabalharem o seu próprio significado e conectarem com o significado do próprio ambiente, da própria empresa, elas são mais engajadas, elas participam mais, porque elas percebem que tem um propósito por trás disso. Então, esse é um exemplo. É meio que descobrir qual é a missão de vida, né? Me corrija se eu estiver errada, porque assim, eu acho que quando a gente começa numa profissão, principalmente quando a gente sai da faculdade, vai direto, já ingressa na profissão, começa muito novo, muitas vezes a gente não sabe qual é o objetivo profissional, né? Onde a gente quer chegar com aquilo, justamente porque a gente não sabe qual é o nosso papel como profissional, né? O que a gente vai impactar, se é que a gente vai impactar alguma coisa, e por quê, e para quê, qual que é o objetivo principal. E muitas vezes a pessoa passa a vida inteira numa profissão sem realmente reconhecer isso. É meio que por esse mesmo assunto, assim? Marcelo, então, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, eu sou engenheiro, trabalhei como engenheiro durante alguns anos, estou desde os anos 2000 trabalhando na área de recursos humanos, que lida muito mais com questões de humanas do que questões técnicas propriamente ditas. No nosso time tem advogados, psicólogos, jornalistas, inclusive. Então, nos dias de hoje, você simplesmente olhar para uma faculdade, achar que vai se formar naquilo e aquilo vai seguir sua carreira ao longo de toda uma jornada de vida, está cada vez ficando mais escasso. E é por isso, conforme você mesmo trouxe, ao longo da vida a gente vai identificando novos propósitos, novos significados e a gente vai se identificando com novas tarefas e a gente vai procurando novas atribuições e novas profissões, inclusive, né? Então, a gente tem que ensinar as pessoas a aprender o tempo inteiro, a buscar esse sentido o tempo todo, justamente para, em vez dela olhar para a profissão, olhar para que legado ela pode estar deixando para a sociedade. E aí, ela não se orienta mais para uma tarefa, para uma questão processual, mas sim para o que ela está entregando para aquela empresa e para a sociedade. É como se fosse um propósito. Que legal. Eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, principalmente nos dias de hoje, porque depois, né, a gente ainda está enfrentando a pandemia, mas já foi de forma muito mais intensa. Acho que foi um momento em que as pessoas ficaram mais isoladas, conseguiram olhar mais para dentro de si e perceber que muitas vezes eram infelizes nos empregos que tinham, ou então nas funções que exerciam e que não conseguiam achar ali algum significado. E é muito bacana que tenham esse treinamento, inclusive, para conseguir identificar isso. Ainda mais hoje que as pessoas que tinham aí, eu já vi várias histórias de pessoas que tinham uma profissão por 30 anos e resolveu trocar de repente, quer dizer, a gente acha que é de repente, mas porque ela parou um momento ali e conseguiu identificar que aquilo não fazia mais sentido para ela. E, por exemplo, esse treinamento também mostra para as pessoas que um líder é diferente de ser um chefe, né? Você pode explicar para a gente um pouquinho dessa diferença? O chefe ele trabalha com o formato comando e controle. Aquela famosa frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já o líder, ele trabalha exatamente com co-construção, com a participação, com o engajamento, porque nos dias de hoje é muita pressuposição achar que a gente tem as respostas para tudo. No mundo que está mudando o tempo inteiro, com uma volatilidade enorme, as pessoas, na verdade, às vezes encontram respostas antes que esse próprio líder. Então, convidar as pessoas para participar do processo decisório, das tomadas de decisão, da busca por inovação, é fundamental nesse papel do líder também. Entendi. E assim, diz pra gente por que é importante que o profissional, por exemplo, tenha noções de trabalho em equipe, por exemplo? Porque o trabalho em equipe? Cada vez mais você precisa de diversas competências dentro de um ambiente de trabalho, seja aí você que está na redação, que está no jornalismo, seja uma pessoa que está na indústria, justamente para encontrar
alternativas diferentes que vão reduzir custos, que vão trazer mais vendas, que vão otimizar processos de uma forma como um todo. Então, o trabalho em equipe é fundamental nesse sentido, para buscar o que tem de melhor no capital humano, justamente para gerar novas alternativas, que cada vez requerem que sejam mais rápidas e mais eficientes. E me diz uma coisa, a gente, pelo menos eu, né, na minha época de faculdade, a gente escuta muito sobre especialização. Por exemplo, quando a gente faz um curso, eu fiz jornalismo, é importante você se especializar numa determinada área. Por exemplo, eu sou jornalista, repórter de TV, eu apareço na televisão, eu sou repórter de TV, que é diferente de um repórter, por exemplo, de impresso ou então de digital, enfim. Cada um faz a sua função de uma determinada forma diferente da outra. Agora, hoje em dia não se defende mais isso, né? Se defende, na verdade, você conseguir se encaixar em todos os lugares, até porque tudo pode mudar a qualquer momento e você amanhã passar a ser um profissional de impresso, por exemplo, no meu caso de jornalista, e não mais de TV. É isso? Exatamente essa competência está naquela questão da gente estar aberto para novos aprendizados. Há estudos recentes da neurociência que comprovaram que dos 25 aos 65 anos, o nosso cérebro continua em desenvolvimento. E cabe a nós exercitá-lo para que ele continue aprendendo. Antes achava que se desenvolvia até os 18 e depois mais um pouquinho dos 18 aos 25. Agora, como é que você faz para que você continue aprendendo? É justamente se comprometer a aprender novas habilidades e não precisa ser só na tarefa de trabalho. Às vezes é tocando um instrumento, pintando um quadro, fazendo viagens. Tudo isso ajuda a ampliar a sua visão de contexto e a aprender novas tarefas. E aí você, com esses novos aprendizados, que às vezes é numa viagem, você consegue aplicar no seu ambiente de trabalho. Isso que é muito interessante. Então, isso não elimina a questão das especializações. As especializações continuam sendo importantes, mas elas não são mais suficientes nesse mundo. Então, ampliar o leque para essa visão de contexto, aprender novas habilidades, ajuda também na especialização. Então, ambas são complementares, elas não se excluem, propriamente dita. Que legal, e são conhecimentos que a gente pode levar, assim, para toda a carreira, né? Como você disse, pode ser aplicado também no trabalho. Exatamente, inclusive no trabalho. Legal. Mas é muito legal que você pode aplicar, por exemplo, fazendo um jantar em casa. Então, às vezes você está aprendendo alguma coisa com um colega no trabalho e aplica no jantar, e vice-versa. Então, o aprendizado, ele não é só para um contexto específico. A gente está aprendendo o tempo inteiro. Eu, por exemplo, estou conversando com você aqui, estou aprendendo, né? Eu vou fazer uma entrevista aqui, é diferente de entrevistas que eu já fiz meses atrás, porque cada processo a gente vai acrescentando algo. Basta a gente estar atento e consciente ao que deu certo e ao que deu errado. E esse é um ponto muito específico, Marcela, na questão da aprendizagem, que é aprender com os próprios erros. Não existe aprendizagem sem erro. Então, se eu procuro ocultar os meus erros, eu estou deixando de aprender. E essa uma questão que, quando a gente estava falando de trabalhar em equipe e do papel da liderança, que é fundamental. Toda vez que a gente permite que o grupo observe seus erros e fale sobre esses erros, eles potencializam essa aprendizagem. Ou seja, nada é em vão. Isso é muito importante que você falou. Acredito muito nisso tudo que você trouxe para a gente de conhecimento e é muito importante a gente sempre estar atento a tudo que acontece na vida, porque de tudo dá para a gente tirar, assim, um ensinamento, um aprendizado muito bacana. E me conta uma coisa, existem treinamentos que oferecem toda uma experiência, como a Fábrica de Sonhos, onde as pessoas constroem brinquedos que são doados para crianças carentes, por exemplo. Explica pra gente como que isso funciona. Então, a gente começou há uns bons anos a trabalhar com simuladores que colocavam as pessoas num viés dentro do seu ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo fora desse ambiente. Então, no caso específico da Fábrica de Sonhos, é um simulador de um ambiente, de uma fábrica, onde ele tem que negociar com o cliente, que é um colega de trabalho mesmo, negocia com esse cliente
a confecção e a venda de produtos, que são brinquedos de madeira. Ele negociando esses brinquedos, ele vai para uma outra parte da atividade negociar a compra de matéria-prima. Vai comprar pincel, tinta, lixa, e aí ele vai para dentro das mesas que são os simuladores das fábricas, onde eles, propriamente dito, eles estão montando os brinquedos. E é muito legal nessa atividade que a gente trabalha todas essas competências do ambiente de trabalho, que é negociação, entender visão de contexto, calcular o preço de produtos, calcular o preço da venda, entender se aquilo deu lucro, colaborar com outras equipes que estão simulando outras fábricas. E o mais legal dessa atividade é que a gente também conecta com atividades sociais. Ao final da atividade, os brinquedos que são reais são produzidos. Então, imagina, numa atividade que tem 100 participantes, há 300 brinquedos produzidos. Sim. E esses brinquedos são doados para crianças carentes. E nós convidamos algumas instituições para irem até o nosso evento, o evento onde a gente está fazendo com os clientes, e os próprios participantes entregam esses brinquedos para as crianças carentes. É emocionante, porque você conecta claramente o seu trabalho, a sua atividade com um legado para a sociedade. E ver o brilho nos olhos das crianças a hora que recebe esses brinquedos não tem preço. Eu imagino, já quero participar de uma dessas, viu? De um desses treinamentos, com certeza. Que legal! E também acho que é importante a gente frisar que não só grandes empresas podem fazer isso, mas pequenos negócios também, né? Porque aí eles podem aprimorar cada vez mais o trabalho e principalmente os funcionários, né? Exatamente. Então, para você ter uma ideia, como a gente estava falando do processo de aprendizagem, que você está sempre aprendendo, essa atividade veio quando a gente estava fazendo um turismo propriamente dito. A gente estava numa região no interior de São Paulo e a gente identificou um artesão produzindo os brinquedos. E a gente teve uma ideia, por que não levar esse formato também para o mundo corporativo, para que se conecte essas atividades? Então, começou daí. Então, essa conexão de ver o mundo de uma maneira ampla e olhar para todas essas peças e fazer ela dar um terceiro significado é muito legal. E ajudar as pessoas a perceberem que isso é possível no dia a dia, isso é o que dá o brilho nos olhos para todos nós aqui. Nossa, que legal, que bacana. Mais uma vez, nada é em vão. Parabéns, viu, pela iniciativa. Foi um prazer imenso conversar com você, trazer essas experiências, esse conhecimento, esse aprendizado também aos nossos telespectadores aqui da Voz da População. Mas antes de encerrar, eu quero que você deixe suas redes sociais, a forma como o pessoal também pode seguir, aprender um pouquinho mais dessas dinâmicas também que vocês promovem com as empresas. Por favor. Nas minhas redes sociais, pode me encontrar por Rogério Babler, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, e também no YouTube pela MH Consult e nas redes sociais da MH Consult, onde a gente promove essa atividade, como nós falamos, da Fábrica dos Sonhos, mas muitas outras. Por exemplo, Marcela, temos uma que chama Rock Band, que as pessoas são a própria banda, elas produzem os instrumentos musicais e trabalham produzindo a música ou produzindo cerveja também. Então, que legal. Tem uma infinidade de atividades que se pode fazer, engajando as pessoas para que conectem o seu mundo de trabalho com as suas experiências de vida. Muito legal. E olha, não esquece de me chamar para a próxima, hein? Eu quero participar com vocês. Vai Combinado? ser um prazer. Vai ser um prazer, Marcela. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu? Um beijo, ó. E até a próxima, tá? Até mais. Vamos para um recadinho. Dia dos Pais combina com um sorriso e eu tenho certeza que você tem uma lembrança muito feliz com o seu pai ou com o seu filho. Sabe aqueles momentos que a gente guarda a imagem na memória? Então, se você quer voltar a sorrir ou presentear o seu pai com um lindo sorriso, venha para Vamos Sorrir, pois agora em agosto, mês dos pais, a Vamos Sorrir está com a campanha nacional dos implantes odontológicos para o paizão sair de sorriso renovado. São mais de 90 clínicas Vamos Sorrir pelo Brasil, com tecnologia de última geração e profissionais especializados em implantes odontológicos. Em nossa região, a Vamos Sorrir conta com unidades em Botucatu, Lins, Marília e Matão. Chame agora mesmo pelo zap 11 975 38 3192 ou acesse o site vamossorrir.com.br. Afinal, dentes bonitos e saudáveis deixam a vida de um pai muito melhor. Vamos Sorrir é sorriso completo.
Agora é hora de falar de eleição. Um levantamento, gente, feito pelo Tribunal Regional Eleitoral aponta que o número de títulos de eleitor cancelados em Campinas nas eleições de 2022 é 98% menor que o registrado no último pleito em 2020. Este ano, apenas 195 pessoas perderam o prazo para regularizar a situação do documento, que foi até o dia 4 de maio. Em 2020, quando as eleições foram para prefeito e vereador, 12.140 campineiros tiveram o título cancelado. Um novo prazo vai ser aberto em novembro, depois de um possível segundo turno. Vamos aguardar, né? E olha só, o artista Sidney Matias de Campinas acaba de realizar um grande sonho. Entregar uma obra que ele fez para o Papa Francisco no Vaticano. É isso mesmo, gente. O quadro foi feito utilizando material reciclável para compor um mosaico que mostra o retrato do Papa. Para entregá-lo em mãos, o artista encarou uma fila com quase 3.000 pessoas sob um calor, gente, de quase 40 graus, carregando o trabalho que pesa quase 7 quilos. Mas ele garante que todo o esforço valeu a pena. O quadro deve ficar primeiramente no quarto do Papa e depois vai seguir para o acervo do Vaticano. Muito legal, palmas, gente, para esse artista campineiro que foi lá e entregou o quadro nas mãos do Papa. Podia entrar no nosso talento, nos nossos 40 segundos para mostrar o seu talento. Que bacana, muito legal, feito ainda de material reciclável. E olha só, a Prefeitura de Campinas aprovou o plano de regularização fundiária do núcleo residencial Jardim Campineiro. A regulamentação da área vai beneficiar 28 famílias, algumas que estão há mais de 6 décadas no local. Para executar o projeto, a Secretaria de Habitação contou com recursos municipais e federais, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento Quilombo. Todas as obras de infraestrutura essenciais foram executadas no núcleo, como instalação de rede de abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação pública e rede de energia elétrica dentro das casas. O núcleo ainda recebeu pavimentação e rede de drenagem pluvial. Uma salva de palmas. Muito bem. Coisa básica que todas as pessoas precisam, né? E um novo centro de inovação em saúde tem previsão de entrar em funcionamento até 2026 em Ribeirão Preto, com investimento inicial de 19 milhões de reais. O prédio, onde vão se instalar novas empresas de tecnologia, vai funcionar no Supera Parque, que é um complexo de inovação gerido em parceria pela USP, Prefeitura e Governo do Estado. O centro de inovação vai ser viabilizado com 14 milhões de reais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente precisa demais investir nas pesquisas para que nosso país cada vez mais acelere e cresça, gente. E olha só, para incentivar o descarte correto de vidro, a APAI de Porto Ferreira disponibilizou 28 pontos de coleta do material espalhados pela cidade. A iniciativa faz parte da campanha Apaixonados pelo Meio Ambiente, APAI com E, tá, gente? Para que faz aí menção à instituição. A ideia da ação é distribuir coletores pela cidade para reciclagem do material em parceria com uma empresa privada. O dinheiro da venda do vidro reciclado é revertido para a instituição em Porto Ferreira. A lista de pontos de coleta pode ser encontrada no site Recicla Vidro. E também os coletores possuem um QR Code com um mapa de outros pontos na cidade. Mensalmente, gente, são descartados cerca de 3 toneladas de vidros nos pontos. Então, os interessados em ajudar a APAI de Porto Ferreira pode procurar as redes sociais da instituição ou pelo número 19 3581 4117. Anotou aí? 19 3581 4117. Toda ajuda é sempre bem-vinda, tá bom?
E olha só, a Prefeitura de Hortolândia revogou uma lei que cobrava pelo serviço de coleta e manejo do lixo. Cerca de 2.000 moradores já haviam efetuado o pagamento e vão poder pedir ressarcimento. Segundo a Prefeitura, a suspensão da cobrança serve para rever a proposta. A meta é que a taxa de lixo volte a ser cobrada no ano que vem, já que é uma exigência imposta pela lei federal que estabelece um marco legal do saneamento básico no Brasil. E você aí de casa, já adicionou o nosso Zap da População na sua agenda? Se ainda não fez, aproveita agora. O número é o 11 96783 6666. Assim você pode, é claro, participar do nosso programa, mandando suas dúvidas, reclamações, vídeos mostrando o seu talento no nosso 40 segundos. Não deixe de participar, tá bom? E também dá para compartilhar o nosso programa para mais pessoas ficarem bem informadas como você, tá bom? E mais de 7.000 motoristas da região de Campinas precisam regularizar a Carteira Nacional de Habilitação, gente, até o dia 31 de agosto. São condutores de Campinas, Sumaré, Indaiatuba, Americana e Hortolândia, que tiveram documento vencido nos meses de julho e agosto de 2021, quando a renovação ainda estava suspensa por causa da pandemia da Covid-19. A renovação pode ser feita online. Quem não renovar o documento fica sujeito a multa de R$ 293,47. Salgado, hein, gente? Então, se você está prestes a receber essa multa, corre que ainda dá tempo, tá bom? Ter a habilitação apreendida e o carro retido também. Gente, além da multa, tudo isso, hein? Então, corre. Dirigir com CNH vencida é considerado infração gravíssima e rende, sabe quantos, gente? 7 pontos na carteira. Atenção, hein? E olha, agora a dica de programa para o fim de semana. Uma releitura do clássico infantil A Bela e a Fera chega aos palcos em formato musical no mês de agosto em Campinas. São 2 apresentações, uma no sábado e outra no domingo. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet e custam entre R$ 65 e R$ 130. A atração começa às 15 horas e a abertura dos portões ocorre 1 hora antes, às 2 horas da tarde. O espetáculo é cantado e tocado ao vivo. E o elenco, gente, é composto por 30 atores, cantores e bailarinos, e a atração possui mais de 200 figurinos, cenários grandiosos e projeções em vídeo 3D. Tá imperdível, tá? Principalmente para você que tem criança aí em casa, leve as crianças também para se divertir um pouco. Sempre trazer cultura nunca é demais, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta e finalmente sextou pra mim! E pra você aí de casa? Ainda tem um pouquinho pra trabalhar? Não tem problema. Daqui a pouquinho chegou o fim de semana e eu espero que você tenha um fim de semana incrível, tá bom? Porque segunda-feira a gente já tem o nosso horário marcado, tá bom? Vamos nos encontrar pra trazer muita informação, alegria e prestação de serviço pra você aqui na Voz da População, tá bom? Grande beijo e até lá!